verso 42. Atos, capítulo 2, verso 42. E diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ontem pela manhã, os que aqui estavam acompanhando a meditação que pela graça de Deus estávamos fazendo no livro de Atos dos Apóstolos. Não vamos recapitular porque o tempo é curto e o programa de nossa meditação ainda é um tanto extenso e queremos chegar até o fim. Mas, meus amados irmãos, estávamos ontem falando que uma das características daquela igreja primitiva, entre outras, era exatamente a perseverança na doutrina. Voltando um pouco atrás para que peguemos o fio da meada, para darmos continuidade e todos possam acompanhar o nosso raciocínio. Eu estava dizendo ontem que aquela igreja primitiva, ela tinha características que fez com que ela pôde fazer um trabalho extraordinário, causando, vamos dizer assim, usando a linguagem desse congresso, um impacto naquela geração, um impacto no mundo daquela época. E se nós, irmãos, temos um propósito de causar um impacto no mundo, o caminho não mudou, o método continua o mesmo. Se infelizmente Satanás é o mesmo, graças a Deus que ele, Deus, também continua o mesmo, glórias a Deus. Perseverar na doutrina. Eu estava dizendo ontem, o tempo esgotou, que hoje nós já vivemos uma época em que algumas pessoas pensam em abrir o caminho, querendo justificar que devemos acompanhar o mundo, devemos nos abrir um pouco mais, o caminho nosso está muito apertado, devemos ser um pouco mais brandos, devemos ser assim, colocar mais panos quentes, e quem sabe a gente vai conquistar mais almas. Mas, meus amados irmãos, a obra de Deus é feita com o método de Deus que está na Bíblia Sagrada, glórias a Deus. Meus irmãos, diz que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja somente vai causar um impacto no mundo quando ela for um povo separado. Irmãos, quando a igreja se mantiver separada do mundo, ela vai dar um impacto no mundo. A igreja não pode se misturar. Todas as vezes que a igreja se misturou, ao invés de dar um impacto no mundo, ela ficou influenciada pelo mundo, dominada pelo mundo, e não pôde salgar esta massa que é o mundo. Por isso diz a Bíblia: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis. Conformar tem alguns sinônimos na Bíblia. Conformar significa não misturar. Meus amados irmãos, todas as vezes que a igreja de Deus se misturou, ela deixou de exercer a sua influência que Deus destinou ela a fazer aqui na terra. Quando a igreja de Deus se mistura, acontece algumas coisas negativas e ela vai deixar de causar um impacto na sociedade. A primeira coisa que acontece quando o povo de Deus se mistura é que perde o vigor espiritual. Eu vejo na Bíblia um homem, irmãos, que se ele vivesse nos nossos dias,
Ele ocuparia a manchete dos jornais pela força que ele tinha, não como homem, mas pelo Espírito de Deus que estava na vida daquele homem, Sansão. Quando Sansão se mantinha separado, que maravilha! Mas a partir do momento, meus irmãos, que ele se misturou com Dalila, a força dele foi embora, o Espírito do Senhor se afastou, e Sansão deixou de ser aquele grande homem, aquele homem que era um vaso nas mãos de Deus, para exercer uma influência naquela época. Quando o povo de Deus se mistura, perde a influência. Eu vejo na igreja de Laodiceia, que todos aqui conhecem, lá no livro de Apocalipse, aquela igreja começou, irmãos, exercendo uma influência muito grande, dominando toda aquela região. Mas dali a pouco eles se acomodaram, se acostumaram, se conformaram, e a igreja, meus amados irmãos, já estava dizendo de si para si: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas Deus olhou lá de cima para aquela igreja conformada e disse: como dizes tu, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta? Não sabes tu que és um miserável, um pobre, um cego e um nu? Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. A primeira coisa que acontece quando a igreja de Deus se mistura é que ela perde o vigor. A segunda coisa que acontece, meus irmãos, é que os crentes ficam indiferentes, quer dizer, não se posicionam, não se definem. É uma reunião de jovens aqui na sua maioria, e eu quero falar de um jovem, o Eutico, ou Eutico como alguém pronuncia, mas é Eutico. E ele estava num culto em que Paulo estava pregando. E devia ser um lugar muito amplo, irmãos, porque tinha terceiro andar. Só que o Eutico estava sentado na janela. Só que a pessoa, quando senta na janela, acontece uma coisa interessante. Quem senta na janela, metade fica para o lado de dentro e metade fica para o lado de fora. E Paulo estava pregando, de vez em quando o Eutico dava uma cochilada. De repente, enquanto Paulo pregava, o Eutico, irmãos, dormiu. E ele caiu, não foi para dentro, ele caiu para o lado de fora. Para a felicidade dele, Paulo interrompeu a reunião, foi lá, orou por ele e ele voltou a viver novamente. Eu creio que se depois desse uma oportunidade para Eutico, vem cá, vem dar um testemunho aqui na reunião, sabe o que ele iria dizer? Irmãos, nunca mais eu quero sentar na janela, eu agora quero ficar do lado de dentro. E quem sabe era esse o testemunho de Eutico. Meus amados irmãos, sentar na janela é ficar metade do lado de dentro e metade do lado de fora. Há uma doutrina por aí, não sei se já chegou aqui em São Luís, no Maranhão ou no estado, que existe muito lá no sul, que diz assim: Deus quer é o coração. Esse negócio de cabelo comprido, esse negócio de sobrancelha, esse negócio de roupa, olha, Deus não está nem um pouco preocupado com isso. Deus quer é o coração, dizem eles. Só que essa não é a doutrina da Bíblia, porque a da Bíblia é aquela que diz assim: toda a vossa alma, todo o vosso espírito e todo o vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nunca quis metade, Deus sempre quis tudo. Deus quer é tudo da nossa vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bem-aventurado é o crente que pode fazer suas as palavras de Jesus Cristo nosso Senhor, que referindo-se a Satanás, o acusador, disse: aproxima-se o príncipe deste mundo e ele não tem nada em mim. E o crente que está em comunhão com Deus diz: em mim também não tem nada em mim. Bem-aventurado é o crente que pode orar como o salmista no Salmo 100, que diz assim: ó minha alma, e tudo que há em mim, o meu cabelo, as minhas sobrancelhas, o meu rosto, meus lábios, minhas mãos, minhas unhas, minha roupa, minha mente, meu coração, tudo que há em mim, bendiga o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quando o povo de Deus se mistura, perde o vigor. Segundo, os crentes ficam indiferentes. Terceiro, é o mundo
quem ganha. Por isso que diz o profeta Ezequiel: não vá tu para eles, mas venham eles para ti. Meus amados irmãos, para tirar uma pessoa do buraco, nós não precisamos descer no buraco, mas nós estendemos a mão e puxamos a pessoa do buraco para o lugar aonde nós estamos. Glória ao nome do Senhor. E finalmente, quando a igreja se mistura, Deus se afasta. Quando o povo de Deus se misturou lá no passado, diz a Bíblia que Deus se afastou nos dias de Josué. Eles pegaram do anátema e foram derrotados. Diz a Bíblia que Josué ficou orando: Senhor, tu disseste que ninguém ia parar de pé diante de nós. Israel foi derrotado. Como que pode acontecer uma coisa dessa? E Deus disse: Josué, agora não é hora de oração, agora é hora de ação. Vai lá e tira o anátema que está no meio de vós, porque se não tirardes o anátema, eu não mais serei convosco. Somente quando o anátema foi tirado, a presença de Deus voltou outra vez a atuar no meio do povo. Irmãos, a igreja vai causar um impacto no mundo separada do mundo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vivemos numa época difícil. Eu estava dizendo ontem que nós vivemos uma época de imitação. Nós não precisamos imitar nada lá de fora, porque aqui nesse livro, aqui está o que nós devemos imitar. Glórias a Deus. A Bíblia diz que todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Irmãos, sejamos aquilo que somos. Nós não precisamos imitar. Nós vivemos uma época de imitação. Existe imitação de tudo. Existe imitação de produto, existe imitação de remédio, existe imitação de cantor, existe imitação de musicistas, existe imitação até de pregador. Vivemos uma época de imitação. Mas irmão, seja aquilo que você é. Deus vai te usar daquilo que você tem. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus disse: Moisés, o que é que você tem na sua mão? Tem uma vara, então usa a vara. Deus usou Moisés com a vara. Davi, o que você tem na mão? Eu tenho aqui uma funda, eu vou te usar com esta funda. Eliseu, o que você tem na mão? Eu tenho um bordão, então vou te usar com o bordão. Elias, o que você tem na mão? Eu tenho uma capa, vou te usar com a capa. Dorcas, o que você tem na mão? Uma agulha, vou te usar com a agulha. Menino, o que você tem na mão? 5 pães e 2 peixes, eu vou te usar com isso. Deus nos usa com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Sabe, irmãos, quando uma pessoa imita a outra, fica até um ridículo. Quando Davi foi enfrentar o Golias, não tinha outro candidato que não fosse ele. E Saul, que era o rei, nem ele, Saul queria enfrentar o gigante. E diz a Bíblia que como não tinha alternativa, Saul tirou sua capa. Ora, Saul era o homem mais alto que tinha em Israel. O segundo homem mais alto batia pelo seu ombro. E ele tirou a sua capa, vamos dizer numa linguagem de hoje, que o manequim, quer dizer, o número da vestimenta de Saul fosse 60, grande, alto. E Davi, um adolescente ainda, quem sabe o manequim dele fosse 42, 46 se chegar. E Saul tirou sua capa, pôs em Davi, e Davi disse: esse negócio está me incomodando, tira de mim. Mas como que você vai, Davi? Eu vou com a minha funda. Olha, irmão, nunca dá certo a gente pôr a capa do outro, ou seja, imitar o outro. O negócio é ficar com a arma que Deus colocou nas nossas mãos. Glórias ao nome do Senhor. Quando uma pessoa imita a outra, irmãos, fica até um ridículo, porque todo mundo nota. A Bíblia nos diz que um dia houve uma guerra entre a tribo de Gileade e a tribo de Efraim. E a tribo de Efraim, meus amados irmãos, ela foi encurralada pela tribo de Gileade. A fome apertou, a saudade da família apertou, e a pessoa pertencente à tribo de Efraim queria ir embora. Quando a pessoa ia saindo lá de onde estava cercada, encontrava na fronteira o homem de Gileade. Onde você vai? Ah, eu vou para minha casa. Tudo bom. Você é de Efraim ou você é de Gileade? Ele era de Efraim. Ele queria ir embora. Ele disse: eu sou de Gileade. Ah, você é de Gileade. Nossa tribo é tão grande, a gente não conhece todo mundo, mas nós vamos fazer um teste aí com você. Vamos aí, fala aí, Cibolete. Cibolete, mata esse homem, ele não sabe falar a nossa língua. Aí vinha o outro lá: onde você vai? Eu vou embora. Muito bem, você é de Efraim ou é de Gileade? Ele também era de Efraim, queria ir embora. Ah, você também é de Gileade, você é dos nossos.
Nós não conhecemos todas as pessoas da nossa tribo, mas nós vamos fazer um teste com você. Fala aí, Cipolletti. Cipolletti. Em vez de falar Chi com CH, ele falava Si com SI. Mata esse homem, ele não sabe falar a nossa língua. Sabe por quê? Ele tinha sotaque diferente. É como um americano que vem para o Brasil, em vez de falar Brasil naturalmente, como nós falamos, ele fala Brasil. Ele não consegue pronunciar como nós brasileiros pronunciamos. Mas, meus amados irmãos, glórias a Deus, que Deus nos ajude, que nós fiquemos com aquilo que Deus tem nos dado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, eles perseveravam na doutrina. Glórias a Deus. Eles perseveravam na doutrina. Mas diz, na nossa continuidade, que eles tinham vida transformada, irmão. Eles tinham vida transformada. Para falar para os outros, precisa que os outros vejam em nós algo diferente. Irmãos, a Bíblia, quando nós começamos a ler ela, nós verificamos a obra que Deus faz na vida de uma pessoa, quando essa pessoa realmente teve um encontro com Deus. E todas aquelas pessoas que estão do lado de fora, quando olham para nós, vê em nós alguma coisa diferente, vida transformada. Nós podemos dizer, irmãos, que Deus tem alguns livros. Por exemplo, Deus tem 3 livros. Deus tem um livro chamado Natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É um livro. Então a pessoa, olhando para a natureza, vai verificar que isso não apareceu por acaso. Isto é obra de alguém, alguém criou, e o Criador é o Senhor, glórias a Deus. É um livro. Mas há um outro livro, Bíblia Sagrada, que muitas pessoas lê e não conseguem entender, porque não tem o Espírito de Cristo, não consegue compreender. Mas tem um terceiro livro, que é a carta aberta, a carta de Cristo, que é eu e você. Se o mundo não entender esse livro que é a natureza, se não entender este livro que é a Bíblia, olhando para mim, olhando para você, pode entender a transformação que o Evangelho de Jesus Cristo faz nas vidas. Evangelho é transformação, irmãos. Eu estou aqui nesta manhã junto com os irmãos porque um dia eu fui transformado. Eu era um pecador perdido, não tinha Deus, não tinha paz, não tinha esperança, era dominado pelos vícios, era dominado pela vaidade, dominado pelos prazeres da vida. Mas um dia me falaram de Jesus, eu levantei minha mão, aceitei Jesus, e Jesus me salvou, e Jesus me transformou. Como transformou, irmão? Evangelho é transformação, é mudança, é conversão. É bem verdade que a conversão que nós temos é uma conversão relativa, porque ela, no sentido absoluto, irmãos, ainda nós temos que percorrer uma caminhada. A Bíblia diz que aquele que nós começou a boa obra, ele aperfeiçoará até. Ou seja, não tem ninguém tão convertido que não precise se converter de alguma coisa. Porque a Bíblia diz: quem é santo, santifique-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é puro, purifique-se ainda. Em outras palavras, é uma escada que não tem último degrau. Se eu subir um degrau hoje, o Senhor vai dizer: sobe o outro amanhã. Quando eu subir outro amanhã, a Bíblia diz: seja santo ainda. Depois da manhã, seja santo ainda. Depois da manhã, seja santo e seja santo. É uma escada que não tem último degrau. E eu me maravilho e dou graças a Deus que não tem último degrau, para que ninguém chegando lá batesse no peito e dissesse: eu não preciso mais. Irmãos, nós precisamos cada dia mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito, glórias a Deus. Eles tinham vida transformada. Somente quem tem vida transformada pode falar para os outros que Jesus transforma. Somente quem experimentou transformação pode dizer: aceita Jesus, que Ele vai te libertar, Ele vai te transformar, Ele vai te regenerar, Ele vai fazer uma mudança na sua vida, porque a pessoa experimentou uma transformação de Deus na sua vida. Mas, meus irmãos, eles tinham vida vitoriosa. Irmãos, ser crente, para exercer uma influência e dar um impacto no mundo, precisa ter vida vitoriosa. E o que é que o crente vence?
3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. O mundo, meus irmãos, na concepção da Bíblia, é aquilo que se levanta contra Deus. O mundo não é a natureza. Quando São João diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ele estava falando do mundo, aquilo que se levanta contra Deus, a vontade de Deus, a revelação de Deus. Mas para nós que somos crentes, nós já vencemos o mundo, porque do mundo Jesus nos tirou, do mundo Jesus nos escolheu, e do mundo Jesus nos levará para a sua glória. Mas nós vencemos a carne. A carne não é isso que eu tenho aqui, que você tem aí. Isso aqui é pó. E só não cheira mal aqui aí, porque dentro desse corpo e desses corpos que estão aqui, existe uma alma, um espírito que está vivificando esse corpo. Mas afinal de contas, então, o que é a carne? A carne é aquele desejo para o mal, é aquele desejo para o imoral, é aquela origem caída que está no homem. Mas a Bíblia diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quando Davi foi enfrentar o Golias, toda a mocidade conhece esse detalhe da Bíblia. Que chama a minha atenção é que naquele relato bíblico tem 5 vezes dizendo que Davi correu para ir lá, correu para se candidatar, correu para enfrentar. E uma das vezes que ele correu, quando o gigante caiu, atingido por uma pedra na sua cabeça, caiu atordoado, diz a Bíblia, Davi correu e subiu com os 2 pés em cima do homem, tirou a espada dele e cortou-lhe a cabeça, ficou em cima. Eu gosto de comparar Golias como sendo a nossa carne. É um grande gigante. A carne é terrível, irmão. Sabe onde está o maior inimigo que você tem? Dentro de você. Sabe como chama? Carne. Terrível. Eu tenho um cuidado porque a minha carne é perigosa. Se eu cochilar, ela quer prevalecer, ela quer xingar, ela quer brigar, ela quer fumar, ela quer dançar, ela quer tudo que é da carne. Porque quem é nascido da carne busca as coisas da carne, mas aquele que é do Espírito busca as coisas do Espírito. Glória a Deus. Mas Davi subiu em cima, e nós temos que pisar em cima da carne. A carne diz: dança, carne, eu não vou dançar. Bebe, eu não vou beber, carne. Xinga, eu não vou xingar. Toma vingança, eu não vou tomar vingança. Olha, carne, fica quieta aí debaixo dos meus pés. O crente, irmãos, pelo Espírito de Deus, pela nova natureza, pisa na carne, domina a carne, vence a carne. Porque a carne, se você não entendeu muito bem o que é carne, então é melhor falar sobre as obras da carne. E as obras da carne é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, iras, pelejas, dissensões, heresias, glutonarias, bebedizes e coisas semelhantes a esta, disse Paulo, acerca das quais vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas as obras da carne, para o crente que está em comunhão com Deus, a carne fica debaixo dos nossos pés. Glórias a Deus. Vencemos a carne e vencemos o diabo. Irmãos, o Salmo 91 tem uma promessa para nós, dizendo assim: pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Andar é uma coisa e calcar é outra. Andar, a pessoa vai andando aí na rua, vai andando, vai pisando. Pisarás o leão e o áspide. Mas que leão é esse que nós pisamos? Será que esse leão que nós pisamos não é aquele de 1 Pedro capítulo 5 verso 8, que diz assim: vigiai, porque o diabo está como leão, bramando, buscando a quem possa tragar? Será que essa serpente que nós pisamos não é aquela de Apocalipse capítulo 12 verso 9, onde João, na ilha de Patmos, ele viu um personagem ser precipitado do céu e o identificou como sendo a antiga serpente chamada Satanás e Diabo? Sim, nós pisamos, porque Jesus deu uma promessa para mim, para você, dizendo: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Pisa. Mas além de pisar, diz o Salmo 91, pisarás o leão e o áspide, calcarás. Pisar é andar normalmente, calcar é pôr o pé em cima e fazer pressão para baixo.
calcarás. Irmãos, pela presença do vencedor em nós, que é Cristo, nós pisamos, vencemos na autoridade maravilhosa do nome de Jesus. Irmãos, a igreja primitiva, eles tinham vida de vitória. Mas outro passo importante, eles conheciam a palavra de Deus. Irmãos, o tempo não permite ler todas essas referências bíblicas que eu marquei aqui nesse pequeno esboço que os irmãos têm em mãos. Mas eles conheciam, irmãos, conheciam a Bíblia, falavam da Bíblia, era baseado na Bíblia. E, irmãos, a mensagem daqueles irmãos estava baseada nas Escrituras. Eles conheciam a Bíblia. Irmãos, que Deus nos ajude, que nós estudemos a Bíblia Sagrada, que nós venhamos ler a Bíblia Sagrada, venhamos meditar na mensagem da Bíblia Sagrada. Nós vivemos numa época que os crentes quase não lê Bíblia. Às vezes a pessoa leva a Bíblia, mas não lê a Bíblia. Às vezes a Bíblia fica na estante, fica no armário, fica no criado mudo, menos diante dos olhos. E eu até descobri, irmãos, uma das razões, não é a razão, uma das razões, porque alguns crentes já não lê mais a Bíblia. É que na nossa Bíblia aqui, no Salmo 42, tem um versículo que diz assim: de dia o Senhor manda a sua misericórdia, e de noite a sua canção está comigo. E na Bíblia desses irmãos que não mais a lê, nesse salmo as palavras estão trocadas. Sabe como está trocado lá, como que está dito lá? De dia, às vezes o Senhor manda a sua misericórdia, e de noite a televisão está comigo. Mas, irmão, leia a Bíblia, coma a Bíblia, sinta a Bíblia, viva a Bíblia, pregue a Bíblia, sinta a mensagem da Bíblia. Eles conheciam a palavra, irmãos. A palavra de Deus dá energia, a palavra de Deus, irmãos, dá força. Eu estava ainda ontem comentando com o nosso companheiro, o pastor Antônio Gilberto, que eu pertenço a uma geração de jovens, não sou tão velho, não sou tão moço, em que os moços, as moças liam a Bíblia. Meus amados irmãos, e às vezes a gente sai pregando a palavra de Deus num canto, no outro, alguém diz: olha, aquele irmão lá parece que é um computador, vai citando Bíblia, Bíblia. Computador, coisa nenhuma, irmão. Tem que ler a Bíblia, porque o Espírito Santo só lembra aquilo que você leu, aquilo que você estudou, aquilo que você meditou. Você vai guardando, vai lendo, vai guardando, vai lendo, vai guardando. Aí Jesus diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisa. Que coisa? Coisas que ele colocou. Leia a Bíblia, vai lendo a Bíblia, leia a Bíblia. Deus vai te usar com o conhecimento que você tiver da Bíblia Sagrada. Glórias a Deus. Eles conheciam. Olha, irmãos, a pregação de Estevão é uma teologia profunda, um diácono. Todos os que falavam era Bíblia, não porque está escrito, porque o Senhor falou, porque assim diz o profeta, porque assim falou fulano. Bíblia, 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 Bíblia. É a Bíblia, irmãos. A Bíblia é a palavra, e pela exposição dela, a fé vem aos corações. Glórias a Deus. Quando você estiver falando e usando a Bíblia, o Espírito Santo está operando pela palavra, está inspirando a palavra, está levando a palavra até o coração. E a palavra de Deus, irmãos, quando entra, ela vai até a divisão da alma e do espírito, e começa, irmãos, a separar, começa a tirar aquilo que não agrada, e dali a pouco aquela pessoa está crendo em Jesus, aceitando Jesus, porque você pregou não foi a sua mensagem, mas a mensagem da Bíblia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Eles conheciam a palavra. Você está lendo a Bíblia? Quantos versículos da Bíblia você já leu hoje? Mas eu não li. Se você não leu, alguma coisa está errada. Uma pessoa, quando não tem apetite, precisa consultar imediatamente o médico. Tem falta de apetite, não come, vai ficar fraco, está sujeito a morrer. Ora, na vida espiritual, irmãos, quem não está em contato com este livro, lendo constantemente, está com falta de apetite. Mas se tem alguém aqui nesta manhã que está com a falta de apetite espiritual, eu tenho uma boa informação: o médico Jesus está andando aqui nessa reunião, e ele pode resolver o seu problema. Glórias a Deus. Irmãos, tinham conhecimento da palavra de Deus, mas também
Diz aqui, meus irmãos, no ponto 8, que eles perseveraram no templo. Diz que todos os dias estavam no templo. Irmãos, é na reunião que nós abastecemos a nossa vida espiritual. É na reunião da igreja, irmãos, que a nossa bateria espiritual, ela é recarregada. Irmãos, às vezes nós chegamos na reunião com um problema, com uma dificuldade, mas a gente encontra logo na frente o porteiro e damos a mão para ele. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor não é bom dia, não é como vai você. Paz do Senhor é paz do Senhor, é paz do céu. E dali a pouco nós já começamos a sentir aquela comunhão com o irmão aqui, a comunhão com uma irmã ali. Dali a pouco alguém canta um hino inspirado, dali a pouco o irmão vai pregar e o Espírito Santo começa a trabalhar pela palavra, e a palavra começa, irmãos, a entrar no coração. Dali a pouco o crente sai do culto dizendo: oh, glória a Deus, Jesus falou comigo, Jesus me renovou. No templo, irmãos, no templo, glórias a Deus, é na comunhão, ouvindo a palavra. Sabe uma coisa, irmãos? É maravilhoso quando o crente vem no culto para ouvir a palavra. Sabe qual é a melhor reunião para se pregar a palavra de Deus? Não é onde tem muita gente, e também não é onde tem pouca gente, não. Sabe qual é o melhor lugar para se pregar a palavra de Deus? É onde tem gente que quer ouvir a voz de Deus. Aí a pessoa, não importa quem é, Deus começa a abrir o céu lá, vai mandando para a pessoa, e a pessoa é instrumento. Deus vai falando, fala com um ali, fala com o outro lá, fala com o outro lá, e o povo sai dizendo: oh, Deus falou comigo, glórias a Deus. Irmãos, no templo, todos os dias perseveravam no templo. Mas eram pessoas simples, irmãos, pessoas, irmãos, humildes. O que não significa relaxamento. Humildade significa, irmãos, uma posição diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor de todas as coisas. A simplicidade, que nós não percamos a simplicidade do Evangelho, irmãos. São Paulo, o apóstolo, estava preocupado com a igreja de Corinto e dizia: eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido. Mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, como é maravilhoso andar na simplicidade de Cristo, considerando que Ele pode. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não tenho capacidade, mas a minha capacidade vem dEle. Eu não tenho a força, mas a força vem dEle. Irmãos, simplicidade. A nossa igreja cresceu, a nossa igreja triunfou, porque aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles moços, aquelas moças andavam na simplicidade de Cristo. E Deus opera nas coisas simples, porque Deus usa as coisas que não são para confundir as coisas que são. Simplicidade. Uma igreja simples causou impacto naquela geração do passado. Uma igreja que anda na simplicidade no século 20 vai causar um impacto na geração do século 20. Mas, meus amados irmãos, eles tinham temor de Deus. Temor de Deus. Temor de Deus não é ter medo de Deus. Ah, Deus é um fogo, tenho medo dele. Não. Temor de Deus é ter medo de ofender a Deus, é ter medo de pecar contra Deus, é desviar-se do mal. E a Bíblia diz que a sabedoria, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Temor de Deus, irmãos, temor de pecar contra o Senhor. É uma reunião de jovens. Eu fico maravilhado quando leio na Bíblia a biografia de um jovem, José. José estava na casa de Potifar, e a mulher de Potifar pôs os olhos no rapaz vistoso, um rapaz que andava em comunhão com Deus. E a mulher de Potifar pôs os olhos nele, preparou uma ocasião oportuna para armar a sua cilada, para satisfazer aquilo que ela tinha como desejo. Mas quando chegou a hora decisiva: vem aqui comigo, vem aqui. Eu vou pecar contra o meu Deus, fazendo esse tamanho mal? Saiu correndo. Ela puxou a capa dele, infamou ele, ele foi parar na prisão. Mas a Bíblia diz: Deus estava com José. Deus estava com José. Temor de Deus, irmão. Temor de Deus é pensar antes de agir. Temor de Deus, irmãos, é pensar antes de falar.
é pensar antes de tomar qualquer atitude, temor de Deus. Mas, meus amados irmãos, não aceitavam glória para si. Ninguém dizia, fui eu que fiz, fui eu. Não, sempre a glória era para Jesus. Quando Pedro e João subiam as escadarias do templo, se lembra do coxo que lá estava? Estendeu a mão para pedir ali uma esmola. Me dá uma esmola, talvez diria ele. E Pedro e João, olhando para aquela pessoa que ali estava, diz, olha aqui para nós. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E foi aquela maravilha. E quando aconteceu esse milagre, uma multidão, irmão, cercou, diz a Bíblia, Pedro e João, e começou a olhar para Pedro da cabeça até os pés. Mas que homens! E Pedro percebeu que eles estavam olhando para ele e disse, varões, espera aí, para. Por que vocês estão olhando assim para nós? Como se fosse pela nossa própria virtude que fizéssemos andar este homem. Isso daí é pela fé que é por Jesus. Foi Jesus. Irmãos, a glória é do Senhor, louvado seja Deus. Quando Paulo estava com Barnabé na cidade de Listra pregando, também tinha um coxo lá que estava ouvindo a pregação. Em determinado momento Paulo olhou para ele, viu que ele tinha fé para ser curado, disse, levanta-te direito sobre os teus pés. E o rapaz saltou e foi aquela maravilha. E os homens da cidade, presos ao paganismo, começaram a pensar, os deuses desceram do céu, estão aqui entre nós. Aquele ali é o Júpiter e aquele ali é o Mercúrio, Paulo e Barnabé. E como na concepção deles, Paulo e Barnabé eram deuses, então propuseram apresentar um culto aos seus deuses, Júpiter e Mercúrio, Paulo e Barnabé. E foram buscar touros, grinaldas, para apresentar algum sacrifício aos deuses. E lá vem pessoas trazendo touro, outros com grinaldas. E quando Paulo percebeu que aquela multidão vinha para ele, querendo apresentar uma homenagem como se eles fossem deuses, Paulo interrompeu e disse, espera aí, silêncio. Nós somos homens como vós, apenas estamos aqui vos anunciando que vos convertais dessas vaidades aí ao Deus vivo que fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Irmãos, a glória é do Senhor. Nunca tome glória para você, porque eu e você não somos nada. Se acontece alguma coisa, quando eu falo, quando você canta, quando você ora, quando você toca, e Deus confirma, não se glorie não, porque é Deus quem faz a obra para a glória do nome dele. Eles não queriam glória para si. Irmãos, a glória era de Jesus, e Deus não dá glória dele para ninguém. Minha é a glória, Deus do Senhor, e eu não dou a ninguém. E infeliz do homem, infeliz da mulher que toma glória para si, a glória que é de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, que a glória seja sempre dele. Mas eu estou terminando. Eles estavam cheios da graça. É constante ler no livro de Atos, pois que a nossa meditação, a base é Atos até o capítulo 5. Diz assim, eles davam testemunhos cheios de poder, e em todo eles havia abundante graça. Eles estavam cheios da graça, irmão. Sabe o que dá impacto numa pessoa quando você fala, quando você dá o testemunho, lá no ônibus, lá na escola, lá no trabalho, lá na praça, lá na rádio, não importa o lugar, quando eu, você estamos cheios da graça. Que graça? A graça de Cristo, a graça que nos inspira, a graça que nos incentiva, a graça, irmãos, que nos faz cantar, a graça que nos faz orar, a graça que nos trouxe aqui, a graça que nos levou a cantar, a graça que já nos levou a orar, essa graça que nos leva a pregar no culto ao ar livre, essa graça que nos leva a visitar o hospital, essa graça que nos leva a pregar nas emissoras de rádio, é a graça que está em nós, essa graça que nos basta. Oh, que maravilha quando o crente está cheio da graça, ele abre a boca, é o moço e a moça falando cheio da graça, aquela palavra não se penetra, é uma palavra quente, é uma palavra do céu, é uma palavra que sai da alma, é uma palavra que sai do coração de Deus e atinge aquela alma que eu, você, estamos ganhando para Cristo. Glórias a Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe. Nós estamos terminando o primeiro aspecto dessa nossa meditação. Aquela igreja tinha característica na vida deles. Que Deus nos ajude, irmãos, que nós tenhamos algo maravilhoso dos céus.
para entregar de graça aquilo que de graça nós temos recebido do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Nós passaremos, permitindo Deus, amanhã na visão evangelística que aquela igreja tinha, que é a visão que nós precisamos ter para que essa geração do século 20 receba um impacto através da igreja. E a igreja é eu, você. Deus quer usar todos. Alguém pensa, não, esse trabalho é de obreiros, é dos pastores, é dos evangelistas, é dos diáconos. Não, a obra é de todos. Deus quer contar com você, Deus quer te usar. Deus quer usar você para ganhar almas. Irmãos, esse Brasil haverá de receber o impacto dessa geração, moços e moças que aqui estão. Deus tem um plano para com a sua vida, e Ele quer que você se coloque no centro da vontade dEle, e você vai ver como Deus vai te usar. E que alegria, irmãos, é quando nós encontramos uma pessoa que nós sabemos que ela foi ganha para Deus através do meu intermédio, através do teu intermédio. O seu galardão vai ser muito grande no céu, porque quem ganha almas, sábio é. Deus quer contar com você. Coloca a sua vida à disposição do Senhor, coloca a sua vida na presença de Deus. Diga: Senhor, eu quero ser usado por ti, aonde tu quiseres, do jeito que tu quiseres, aonde tu quiseres, e Deus vai te usar. E você vai sentir, irmão, a alegria do céu, a alegria de ver uma alma salva, a alegria de ver uma alma libertada do poder de Satanás, a alegria de uma alma que um dia, quando você for arrebatado, você vai vê-la na glória, uma alma que você ganhou para o reino do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos. Permitindo Deus, continuaremos amanhã na visão evangelística que tinha a igreja primitiva. E eu concluo agora as minhas palavras. Irmãos, olhemos para a igreja primitiva, é o nosso modelo. Hoje nós falamos de métodos, hoje nós falamos de sistemas, hoje nós falamos de tanta coisa técnica. Mas, irmãos, aquela igreja não tinha nada disso, mas ela tinha temor, tinha perseverança, tinha comunhão, tinha graça, tinha poder, tinha, irmãos, a presença de Deus. E é isso que leva, que empurra a igreja a fazer a obra do Senhor. É as características da igreja que pelo Espírito são impregnadas na nossa vida para fazer a obra do Senhor. Deus nos ajude, Deus nos guarde, em nome de Jesus, amém. Que tal? Mais um quadrado, não é? Mais um quadrado. É isso que alguns chamam, quem prega uma mensagem como esta. No dia de hoje, muitos estão chamando de quadrado quem prega uma mensagem assim. Mas vamos chamar quadrado de Jesus Cristo, não é? Porque ou nós seguimos esta palavra, ou nem sequer iremos para o céu. Não faremos nada e nem iremos para o céu. Porque Jesus mostrou que a sua palavra não somente é a regra para a vida que agrada a Deus, mas também a norma pela qual nós chegamos ao céu. Eu pedi aqui um pequeno espaço para me referir ao que disse o pastor Valdir quanto à ineficácia da igreja quando se identifica com o mundo, quando se mistura, não no sentido de nos privar do mundo ou ir lá e evangelizar e falar de Jesus e dar o nosso testemunho, mas no sentido de absorver os seus costumes, imitar